Yeshua, ah, ah, Yeshua, ah, Aleluia, Jesus. A paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco neste dia. Pai de amor, Pai amado, Pai querido, bendito Senhor, Santos de Israel, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, clamando, Senhor, a tua graça, o Teu amor, o Teu favor sobre cada um de nós. Nós declaramos que somos dependentes do Senhor para uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma transformação em nossos caráter, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que nesse dia o Teu favor, o Teu amor e a Tua graça nos alcance e faça de nós, filhos amados, cada vez mais parecidos com Jesus. Estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos diz. Amém? No capítulo anterior, nós vimos que foi uma festa colocar a arca na tenda que Davi estabeleceu. Depois ele estabeleceu ordens para que essa arca fosse adorada até a construção do templo, até a construção do palácio. O Senhor mandou Natã receber Natã recebeu uma mensagem e enviou a Davi. Em Atos dos Apóstolos, o carcereiro se converte e há outra confusão em Tessalônica. Hoje nós vamos ler 1 Crônicas, do 17 ao 19. Diga também, então, ao meu servo Davi: o Senhor dos Exércitos dos Anjos diz assim: eu tirei você do campo do qual cuidava de ovelhas e o constituí chefe do meu povo Israel. Eu acompanhei todos os lugares e destruí seus inimigos diante de você. Agora seu nome será importante e você será famoso em toda a terra. Vou separar um lugar para o meu povo Israel e o estabelecerei ali, para que o povo tenha sua terra e não seja levado de um lugar para outro, para que as poderosas nações os aflijam, como sempre fizeram. Mesmo na época dos juízes do meu povo Israel. Por fim, derrotarei todos os seus inimigos. Saiba também isso. Deus é que construirá para você uma casa. Quando sua vida chegar ao fim e você for sepultado com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e firmarei o reino dele. Ele construirá uma casa em minha honra e eu preservarei o seu domínio para sempre. Eu serei como pai dele e ele como filho para mim. Não tirarei dele o meu amor como fiz com Saul antes de você. Eu o firmarei sobre a minha casa e sobre o meu reino para sempre. Seu trono subsistirá para sempre. Natã contou tudo a Davi, conforme revelado pelo Senhor. O rei Davi foi ao tabernáculo, pôs-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, Deus? Quem é minha família para que tenhas feito chegar até aqui? Mas isso não é tudo, pois mencionastes acontecimentos futuros em minha família e me tratas como uma pessoa de grande importância, ó Senhor. O que mais Davi poderia dizer diante de tudo que concedeste ao teu servo? Tu me conheces bem, ó Senhor. Por teu amor, por tua decisão, fizeste uma grande obra e mostraste a tua grandeza. Não há outro igual a ti, não há outro Deus além de ti. Nada se compara ao que ouvimos com os nossos ouvidos. Quem é semelhante a teu povo? Israel, uma nação sem igual na terra. A quem tu, ó Deus,
foste resgatar para ser teu povo, ficando famoso com isso? Tu realizaste façanhas extraordinárias, expulsando nações e seus deuses de todos os lados, quando libertaste o povo do Egito. Formaste para ti um povo de Israel para sempre. Ó tu, ó Deus, agora és o Deus dele. Agora, Deus, que a promessa que fizeste a mim e a minha família se confirme para sempre. Faz conforme prometeste. Assim tua fama será confirmada e se espalhará, e todos vão comentar: o Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, o Deus de Israel, é Deus de Israel. E a casa do teu servo Davi permanecerá sólida sobre a tua presença protetora. Tu, meu Deus, me disseste, com todas as letras, vou constituir uma dinastia para você. Por isso, encontrei coragem para orar a ti, ó Deus, sendo o Deus que és. Prometeste todas as maravilhas para mim, e como se não bastasse, abençoaste a minha família, para que ela continuasse na tua presença para sempre. Visto que tu abençoaste, ela é realmente abençoada, e abençoada para sempre. As batalhas de Davi. Depois disso, Davi atacou os filisteus e os subjugou. Capturou Gate e assumiu o controle sobre a região ao redor. Também atacou e derrotou Moabe. Os moabitas foram submetidos ao domínio de Davi e passaram a pagar impostos a ele. Quando Hadadezer, rei de Zobá, saiu para retomar o controle da região do rio Eufrates, Davi o derrotou perto de Amate e capturou 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou 100 cavalos dos que puxavam os carros de guerra e aleijou o restante. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Ele os subjugou e controlou os arameus de Damasco, forçando-os a pagar impostos a ele. O Senhor dava vitória a Davi onde quer que ele fosse. Davi confiscou os escudos de ouro que pertenciam aos oficiais de Hadadezer e os levou para Jerusalém. Tomou de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer, grande quantidade de bronze, que Salomão mais tarde utilizou para fazer o tanque de bronze, os pilares e os utensílios de bronze para o templo. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado o exército de Hadadezer, rei de Zoá, mandou seu filho Adorão saudá-lo e dar parabéns pelas vitórias na guerra contra Hadadezer. Tou e Hadadezer eram inimigos de longa data. Adorão trouxe como presente a Davi objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi consagrou todos eles com a prata e ouro que tinha saqueado outras nações, de Edom, de Moabe, dos Moabitas, dos filisteus e dos amalequitas. Abissai, filho de Jerua, atacou e derrotou 18.000 edomitas no Vale de Sal. Ele estabeleceu controle militar sobre Edom e subjugou os edomitas a Davi. O Senhor dava vitória a Davi onde quer que ele fosse. Foi assim que Davi reinou sobre todo Israel. Ele era correto e imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Joabe, filho de Jeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, estava no cargo de registros e arquivos públicos. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saúza era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava as forças especiais dos Queretitas e dos Peletitas. Os filhos de Davi ocupavam cargos de confiança como assessores do rei. Passado algum tempo, Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho sucedeu. E Davi disse: Quero demonstrar bondade para Hanum, filho de Naás, e tratá-lo bem, como seu pai me tratou. Assim enviou mensageiros para dar condolências a Naum pela morte do pai. Mas quando os oficiais chegaram ao território amonita, os líderes da nação alertaram Naum. O senhor acha que Davi veio dar condolências por seu pai? Não sabe que ele enviou esses emissários para espionar a cidade para fazer reconhecimento a fim de conquistá-la? Convencido disso, Naum prendeu os mensageiros de Davi,
rapou o cabelo e rasgou as roupas deles pela metade, à altura das nádegas, e os mandou embora. Quando contaram a Davi o que tinha acontecido, ele mandou alguém ao encontro dos mensageiros, pois tinham sido humilhados. O rei mandou dizer a eles: fiquem em Jericó até que a barba cresça, depois voltem para cá. Quando os amonitas perceberam que Davi agora os odiava, contrataram por 35 toneladas de prata, carros de guerra, cavaleiros da Mesopotâmia, de Maaca e de Zobá, 32.000 carros e condutores. Veio também o rei de Maaca com suas tropas e acamparam perto de Medeba. Os amonitas também se mobilizaram em suas cidades e se prepararam para a guerra. Ao saber disso, Davi mandou Joabe com os soldados mais bem preparados para atacá-los. Os amonitas saíram e se prepararam para a batalha na entrada da cidade. Os reis aliados posicionaram-se em campo aberto. Quando Joabe viu que tinha que lutar em duas frentes, por trás e pela frente, escolheu os melhores soldados de Israel e os designou para enfrentar os arameus. O restante do exército ele pôs sob o comando de seu irmão Abissai para enfrentar os amonitas. Este foi o combinado. Se os arameus forem muito numerosos para mim, venha me ajudar. Se os amonitas forem muito numerosos para você, eu vou te ajudar. Agora, coragem. Lutaremos com força e pelo poder do nosso povo e por todas as cidades do nosso Deus. Deus fará o que for preciso. Mas quando Joabe e seus soldados começaram a lutar, os arameus fugiram. Os amonitas, vendo os arameus fugindo, também abandonaram o confronto com Abissai e correram de volta para dentro da cidade. Então Joabe desistiu de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Depois que foram derrotados por Israel, os arameus se reorganizaram, mandaram chamar os arameus que estavam do outro lado do rio, que voltaram sob a liderança de Sofaque, comandante do exército de Hadadezer. Ao saber dessa movimentação, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e se preparou para a guerra. Os arameus se prepararam para enfrentar Davi, e o combate se intensificou, mas os arameus foram dispersados outra vez diante de Israel. Davi matou dos 700 condutores de carros e 40.000 cavaleiros. Matou também Sofaque, comandante do exército, e os reis vassalos de Hadadezer reconheceram a derrota diante de Israel. Fizeram as pazes com Davi e se sujeitaram a ele. Os arameus não tiveram coragem de ajudar outra vez os amonitas. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Bereia. Naquela noite, no meio da escuridão, os amigos de Paulo e Silas os tiraram da cidade. Eles foram enviados para Bereia, onde uma vez se misturaram à comunidade judaica. Ali os judeus receberam a mensagem de Paulo e com entusiasmo se encontravam com ele diariamente, examinando as escrituras para ver se elas davam mesmo o apoio que ele dizia. Foi muito melhor do que em Tessalônica. Muitos deles passaram a crer, entre eles alguns gregos proeminentes da comunidade, mulheres e homens de influência. Mas não demorou muito e os judeus, linha dura, de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando outra vez a palavra de Deus, agora em Bereia. Não perderam tempo, correram para lá e trataram logo de iniciar uma multidão contra eles. Com a ajuda dos amigos, Paulo tomou um navio e escapou pelo mar. Silas e Timóteo ficaram ali. Os homens que ajudaram Paulo a fugir levaram-no para Atenas e ali deixaram. Paulo enviou a eles uma mensagem a Silas e a Timóteo: venham assim que puderem. Atenas. Enquanto aguardava Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficava cada vez mais irritado com todos aqueles ídolos do lugar. A cidade só tinha ídolos. Ele discutia na sinagoga com os judeus e com os outros que pensavam de modo semelhante. Todos os dias saía às ruas e discutia o assunto como podia. Foi quando ele conheceu alguns intelectuais epicuristas e estoicos, e logo passou a debater com eles. Alguns fizeram poucos caso dele, pura bobagem. Outros, ouvindo falar de Jesus e da ressurreição, ficaram intrigados. Uma perspectiva nova sobre os deuses. Fale mais.
Os intelectuais combinaram uma apresentação pública no Aerópago, onde havia um pouco mais de tranquilidade. Disseram: isso é novidade para nós. Nunca ouvimos nada semelhante. De onde você tirou tudo isso? Explique-nos, queremos entender. O centro de Atenas era um lugar ideal para novidades. Havia sempre pessoas circulando ali, naturais do lugar e gente de fora, ansiosos pelas últimas novidades. Paulo se pôs em pé no aerópago e discursou. É claro que vocês atenienses levam sua religião muito a sério. Eu, recém-chegado aqui, fiquei fascinado com a quantidade de santuários. Então encontrei um deles com uma descrição, ao Deus que ninguém conhece. Estou aqui para apresentar a vocês justamente esse Deus, para que possam adorá-lo com inteligência, sabendo com quem estão lidando. O Deus que fez o mundo e tudo o que está nele, o Senhor dos céus e da terra. Não vive em santuários feitos sob medida, nem precisa que a raça humana se desgaste por causa dele, como se ele não pudesse tomar conta de si mesmo. Ele fez as criaturas. Nenhuma criatura o fez, começando do nada. Ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar a Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Ele não brinca de esconde-esconde conosco. Ele não está num lugar remoto. Está bem próximo. Vivemos e nos movemos nele, e não podemos escapar dele. Tanto que um dos poetas de vocês disse com razão: somos criados por Deus. Bem, se somos criados por Deus, não faz sentido pensar que podemos contratar um artista para esculpir Deus numa pedra para nós, não é? Deus até agora não levou isso em conta, pois vocês não conheciam muita coisa. Mas esse tempo passou. O desconhecido agora é conhecido e está permitindo uma mudança radical de vida. Ele estabeleceu um dia que toda a raça humana será julgada e tudo será acertado. Também já indicou um juiz, confirmando-os diante de todos que ressuscitou dos mortos. Quando ouviu a expressão ressuscitou dos mortos, as opiniões se dividiram. Alguns riam dele e começaram a fazer piadas. Outros disseram: vamos discutir esse assunto em outra ocasião. Queremos ouvir mais. Mas era o suficiente por aquele dia e Paulo foi embora. Houve ainda os que foram convencidos ali mesmo e creram. Eles se uniram a Paulo. Entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares. Salmo 85, do 8 ao 13. Mal posso esperar pelo que ele dirá. Deus em breve se pronunciará a favor do seu povo, o santo povo que ele ama tanto, para que eles nunca mais vivam como tolos. Não veem como está próxima a salvação dos que o temem? Nosso país é o lar da glória. O amor e a verdade se encontram numa rua, e o viver correto e a vida plena se abraçam e beijam. A verdade brota do chão, mas o viver correto desce dos céus. Oh, sim, o Senhor dá bondade e beleza. A terra corresponde com generosidade e bênção. O viver correto vai adiante deles, abrindo caminho para a sua passagem. Aleluia, glória a Deus. Eu queria ressaltar aqui sobre os bereanos, né? Que nós possamos ser bereanos quando a gente ouve a palavra. Que a gente possa ter o coração aberto para o Espírito Santo trabalhar a palavra em nós, mas que nós possamos examinar as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, buscando a verdade no Senhor. Que a verdade seja a principal coluna das nossas vidas. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por mais esse dia. Fiquem na paz, na graça e no amor do Senhor. Amém.